Pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Vamos colocar o recadinho aí, ó, ó, show de bola, tá todo mundo me ouvindo. Vou ficar um pouco deslocado aqui, porque eu tô com dois monitores aqui, eu olho aqui e tenho que mirar para cá, tem que ajeitar isso diferente. Mas legal, gente, nós vamos começar, deixa eu só compartilhar minha tela aqui, deixa eu dar um F5. F5, uau! Muito bem, gente, muito bem. Como é que tá a tela aí? Wagner, pode me dizer se está legal a, a apresentação, o PowerPoint? Que esse aqui não foi para a nuvem ainda. Excelente, Andy. Tá passando Tá legal? Legal. Tá passando normal? Legal, legal. Muito bom, gente. Agradecer vocês pela presença. É uma satisfação enorme estar aqui nessa sexta-feira. Aqui no sul tá frio, tá friozinho, mas estamos aqui, firme e fortes, né? Vamos trazer hoje um recadinho para vocês, uma pocket bem rapidinha, para entendermos um pouquinho mais sobre um assunto, né? Até certo ponto, bastante batido já, falar sobre liderança, né? É um desafio bastante grande, desde o início para mim, falar sobre liderança. Sempre gostei, atuei com liderança por mais de 20 anos, atuei como líder de equipes e tal, mas eu ainda acho um assunto bastante desafiador. E aí eu e a Mayra, então, quando construímos essa trilha, quando construímos a Edge Week, a gente idealizou os assuntos, a gente falou, nós precisamos falar sobre liderança também, né? E aí trouxemos esse assunto, né? Trouxe para cá toda uma experiência, a minha prática, unindo ela com várias informações, né? Que a gente tem aqui e novos conceitos, novos modelos de liderança, focado justamente aqui no mundo da agilidade, né? No universo da agilidade, tá? Então, legal, a Mayra tá aí também, agradecer o Wagner aí pelo apoio. Já o Wagner dá um recadinho aí sobre a ferramenta, etc e tal. Só vou fazer uma breve introdução aqui sobre algumas coisas. Então, esse workshop é um workshop que faz parte, então, da trilha, né, do Edge Week, que trabalha na formação Professional Lean Agile Master. Nossa, nós temos aí bastante informação. E o líder, o Team Leadership, então, vai trazer, então, meios, ferramentas, técnicas, comportamentos necessários para que os líderes e equipe possam, então, cuidar do lado humano do Agile. Nós já vamos ver isso um pouquinho melhor, tá bom, gente? Bom, então, como eu falei, né, a formação Professional Lean Agile Master, que está dentro da Edge Week, né, são 6 módulos, totalizam 56 horas. A gente tem o módulo 1, que é o Lean Mindset, o módulo 2, o Agile Mindset, o módulo 3, facilitação, o módulo 4, Team Building, e o 5º módulo, que é esse aqui, né? O Team Leadership, que nós vamos estar compreendendo um pouquinho melhor sobre ele hoje, né? E o módulo 6, que é o Management 3.0 aí, que vai ser assunto, né, de amanhã, que a Mayra vai estar conduzindo. Então, essa formação, gente, é uma formação bastante diferenciada, hein? Ela é uma novidade no mercado, ela totaliza 56 horas, poucas formações em agilidade abordam tantas horas de formação, tá? É a mesma coisa o PAC lá, Professional Agile Coach, que nós chegamos a 80 horas. Essa formação do Lean Agile Master são 56 horas, porque nós estamos focando um agilista profissional que consiga explorar aspectos Lean, aspectos ágeis, a facilitação, a liderança, formação e desenvolvimento de equipes. Pô, isso é uma coisa bem diferente, tá? Isso sim vai agregar valor à sua carreira, isso sim vai aumentar suas chances de entregar bons resultados no ambiente onde você já se encontra, nos novos ambientes. Então, essa formação, ela tem justamente essa proposta. Agregar valor, e grande valor também, ao seu trabalho, atuando, né, junto ali com as equipes, na liderança de equipes, no desenvolvimento de equipes. Então, vale muito o investimento nessa formação, tá, gente? E essa segunda edição, então, da Edge Week, né, nós temos ela, começa agora no dia 17, e se estende até o dia 29/8, tá? Então, tem uma agenda aí toda
programada, eu e a Mayra vamos estar conduzindo isso durante todos esses dias, né? Com todos esses workshops, você tem a opção de fazer eles na semana, né? Durante toda a semana, participar de todos os workshops durante a semana, ou nas edições da Ed Week. Você pode fazer em qualquer uma das. Olha, poxa, nessa semana, nessa segunda edição, eu vou fazer o Lean Ed Mindset. Então, eu vou trabalhar 2 dias. Na outra edição, eu vou fazer a facilitação, vou fazer o team building. Então, você pode fazer a qualquer momento, em qualquer uma das edições da Ed Week, os workshops, e quando você finalizar a trilha, você, então, recebe o certificado Professional, né, Lean Agile Master, tá? E também, se você tem uma certificação PSM, CSM, se você tem uma certificação de Kanban, se você tem uma certificação de facilitação, né, ou até de Leader Coach, ou de Management 3.0 de outros formadores, você pode ir lá no site, né, do Instituto, tem toda a descrição de quais certificados substituem, né? Então, você pode, daqui a pouco, fazer todas as formações com outros formadores, só apresentar os certificados que são compatíveis, você também vai estar recebendo o certificado Professional Lean Agile Master sem nenhum custo. É só você completar a trilha e as 56 horas, tá beleza, gente? Então, tá dado o recado aqui dessa formação, tá? Entender que, olha que legal, né? Então, quando a gente estruturou também a formação, a gente meio que colocou uma formação dentro da outra, né? Então, para aqueles que buscam só se desenvolver as capacidades de liderança, a formação do Team Leadership vai habilitar você a receber o certificado Professional Agile Leader, que é uma outra certificação. Isso não tem custo nenhum. Você aderindo à formação, à Ed Week ou ao workshop de Team Leadership, você vai estar tendo acesso a todas essas informações, a todos esses conteúdos, a todas essas aulas, aos certificados, às aulas online, né? Porque essa formação de liderança, ela tem o workshop presencial, que nós vamos estar fazendo durante a Ed Week, e também tem um outro módulo, tá, do treinamento, que é o módulo EAD, que é feito depois videoaulas, e no final dessas videoaulas, então, você pode realizar uma prova e receber o certificado Professional Agile Leader, tá? Então, isso também é um modelo que nós desenvolvemos que vai aumentando, né, as suas credenciais relacionadas à liderança, relacionadas à facilitação, e conforme você vai completando as trilhas, né, vai dando mais sentido para o seu investimento nessas formações todas, porque ela vai construindo uma grande teia de formações conectadas, para que você tenha ainda mais, te habilita ainda mais, né, a exercer diversos papéis dentro desse mundo ágil aí, tá ok, gente? Bom, esse é o certificado de acreditação que você vai estar recebendo, né? Caso faça o módulo lá no EAD e passe na prova, e o certificado de practitioner, que é participando do workshop, né? O workshop Team Leadership, ele vai te dar esse certificado aqui no final, tá? Então, dentro da Ed Week, você realizando o workshop de Team Leadership, você recebe esse certificado aqui, e depois, se você completa toda a trilha, você recebe mais um certificado ainda, que é do Professional Lean Agile Master. Legal, gente? Qualquer dúvida, depois pode ir aí, a gente esclarece, tá bom? Esse workshop também está baseado nesse livro, tá? O livro A Essência do Agile Leader, que foi um livro que eu escrevi em parceria com o Márcio Araújo, né? Nós escrevemos, então, o livro, ele está disponível para aquisição lá no Amazon, para Kindle, né? E a gente está preparando uma versão pocket desse livro também para poder disponibilizar para vocês em PDF, né? Mas todo o workshop está embasado, toda essa formação, ela está embasada em cima desse livro. Como foi o caso que eu fiz também quando construí o PAC, lá, o Professional Agile Coach, também escrevi um livro e desenvolvi toda a formação a partir de um livro, para ter base, fundamentação teórica, científica, para poder ajudá-los, então, não é um achismo, né? Eu uni a teoria com a minha prática, tá bom, gente? E a agenda do workshop? O workshop, ele é bastante prático, bem dinâmico. A gente vai entender, então, muito sobre liderança, sobre gestão, entender que um líder ele precisa também
além de liderar, ele precisa gerir, tá? Mas gerir o quê? Pessoas? Não, talvez processos, né? Algumas coisas nesse sentido. Então, nós vamos entender a diferença entre liderança e gestão, vamos entender o que é liderança e gestão ágil, vamos entender o perfil do líder ágil, vamos investir em autoconhecimento para que vocês consigam, então, se conhecer e entender que tipo de líder você é, né? Quais são suas competências de liderança, quais você precisa desenvolver, né? Eu trago um arquétipo do líder ágil aqui para que vocês, então, se comparem com esse arquétipo do líder ágil e entendam quais são seus gaps. Então, nós vamos fazer um plano de autodesenvolvimento, a gente faz um self-assessment durante toda a formação, e vocês, a partir daí, vão entender como é trabalhar como um líder coach, como é trabalhar com o desenvolvimento de competências, como é trabalhar o autodesenvolvimento, como é trabalhar o autoconhecimento, como é trabalhar com colaboração. Então, tudo isso nós vamos estar desenvolvendo aqui durante o workshop. A gente vai ter, então, todo um exercício onde você pode, na prática, trabalhar o seu papel de liderança. Tudo isso nós vamos explorar dentro do workshop. Então, a gente começa, né, entendendo essa visão aqui, né, do chefe e o líder, né, entendendo que existe uma diferença bastante grande, que nós, mais do que nunca, precisamos, então, de líderes, né, líderes mais focados, concentrados nas pessoas, nos comportamentos, nem mais tanto em gestão, em processos, né? Nós precisamos de um profissional capaz de combinar essas duas situações, tá? Então, nós vamos explorar muito essa questão lá, né? Entender também, a gente traz vários autores aí, né? São mais de 20 autores que a gente estudou, que falam sobre liderança, que trazem aspectos relacionados à liderança, e entendendo aqui, ó, a Brené Brown fala, né, que um líder é alguém que se responsabiliza por encontrar o potencial tanto nas pessoas como em processos. Então, isso é legal, ter essa visão, né, de que o líder também ele precisa cuidar dos processos, ele precisa gerir processos, mas ele não pode esquecer das pessoas, né, que são quem realizam, quem viabilizam os processos, né. E entender muito sobre liderança e gestão, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Wagner, nós vamos precisar dividir os grupos aí, certo? Eu não sei quantas pessoas nós temos na sala, mas talvez nós vamos precisar dividir os grupos aí em grupos aí, no máximo de 10 pessoas, talvez, para que os grupos consigam, então, discutir entre eles em 3 características do que eles consideram gestão. O que seria gestão? Andy, só rapidinho, ó. Deixa só o Wagner, antes da gente dividir os grupos, trazer algumas explicações da ferramenta. Isso, beleza, vamos aproveitar. A divisão está sendo orgânica, né? Então, legal. Falar grupos de 5, grupos de 4. Tá bom. Vamos aproveitar, então, o momento para o Wagner apresentar isso, tá? Beleza. E aí, a gente divide em grupos, e aí, em 8 minutos, os grupos, então, se dividem aí para a gente poder fazer um debate aqui sobre o que é gestão, tá bom? Vai lá, Wagner. Maravilha, Andy. É um prazer estar aqui com você hoje, tá, meu amigo? E a todos vocês que estão assistindo, é um prazer enorme poder acompanhar esse conteúdo que o nosso amigo Andy está compartilhando. Quero dar algumas informações importantes, alguns acordos com vocês, porque quando o Andy pedir para a gente poder ir para salas para fazer a interação, nós vamos para um módulo onde você vai ter várias pessoas também com webcam ligadas. Então, alguns acordos importantes. Primeiro, esteja vestido adequadamente, porque você vai ligar sua webcam, tá? E pessoas vão ver pessoas, então, para não gerar constrangimentos. Segundo, esteja em um ambiente confortável, para que você não tenha distrações. E para que você também, na sala, como o seu microfone vai estar ligado, que não atrapalhe também o trabalho em equipe, tá? Use um fone de ouvido, ok? Use um fone de ouvido. Aqui eu não estou usando agora, porque nesse módulo que nós estamos, não tem muita interação ao mesmo tempo, né? Pessoas falando, mais de 1 ou 2 pessoas falando. Então, use um fone para que você não tenha na sala
o retorno do áudio dos demais participantes, porque isso também pode atrapalhar o trabalho em equipe. Uma outra dica, não utilize telefone. Quem está com telefone ou com tablet não vai conseguir interagir nas salas, só vai poder acompanhar, ok? Então, para você interagir com o grupo, use um computador, desktop ou laptop, porque tem uma melhor experiência, tá? Tenha seu lanchinho com você aí. Ó, a água até acabou aqui. Um cafezinho, tá? Para que você não tenha que ficar saindo toda hora, ok? E vamos lá. Uma informação sobre o Remo. Quando voltarmos para as salas, nós temos algumas funções da ferramenta bem simples. Quais são elas? Se você está na mesa 1, quer ir para a mesa 5, basta você dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse na mesa 5, esperar uns segundos, que você vai ser direcionado ou direcionada para essa sala, tá? A sala máximo, número de pessoas máximo por sala, 6 pessoas. Então, se tiverem 6 pessoas na sala já, você não vai conseguir entrar nessa sala, ok? Dúvidas. Quando vocês estiverem com dúvida, você pode chamar eu ou o Andy, que estamos aqui, para dar esse apoio de hoje. Se for dúvida didática, basta você clicar com o botão direito do mouse uma vez em cima do rosto do Andy, que vai estar lá no palco, lá em cima, tá? E apertar Get. Simples. Se for dúvida técnica, clica na minha imagem, Wagner, e aperta Get também, que eu vou lá te ajudar. Tá bom? Ô, Andy, basicamente isso. E interessante é o seguinte, gente, nós estamos num momento de interação. Então, feche todas as abas do seu computador e vamos aqui fluir com esse conhecimento maravilhoso que o Andy vai compartilhar. Legal. O que nós vamos fazer, então, Wagner? Nós vamos para as salas. Eu vou dar 8 minutos para que as pessoas, então, conversem sobre o que elas acham que é gestão, tá? Pessoal, e aí cada grupo, tá, vai colocar aí nos comentários, né, no chat, o número da sua mesa e quais são as 3 características que identificaram como sendo características de gestão, tá? E aí a gente vai comentar sobre isso na sequência, se tiver alguma dúvida também. Ok, Andy. Eu dou um present off, é isso? Isto. Legal. Então, pessoal, discutir em cada grupo, né? Cada grupo, 3 características ou do que seria gestão para vocês, tá bom? E aí, registrar isso no chat. Depois de 8 minutos, a gente volta para cá, tá ok? Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Legal. E aí, gente? Como é quais as conclusões que vocês chegaram aí? Alguém compartilharam aqui algumas coisas, né? Que gestão é saber se comunicar, saber ouvir, né? Saber agir no momento certo, atuar com a equipe, trabalhar a persuasão, ser organizado. Será que é tudo isso, gente? Tudo isso e um pouco mais? O que vocês acham? Alguém mais quer compartilhar conosco aí que as conclusões que chegaram? Olha só, a mesa 21 colocou a Rafaela, né? Motivação, desenvolver pessoas, melhoria contínua, né? Saber ouvir, controle de uma situação, saber planejar, desenvolver, checar, agir. Muito bom, Elismar. Vem por aí, tá? Olhando para o aspecto do que seria a gestão em si, a gestão tem muito a ver, gente, tá? A gestão tem muito a ver, um pouquinho que cortou aqui, planejar, olha, fazer escolhas, muito bem, muito bem. É isso, né? A gestão, ela cuida daquilo que precisa ser feito, né? Ela cuida daquilo que precisa ser feito para quê? Para que as atividades sejam executadas. Então, a gestão tem muito a ver com um conjunto de processos que mantém a organização funcionando, né? Que mantém a organização funcionando. Então, a gestão tem muito de dividir, de controlar
de lidar com as coisas, com os processos, de decidir, de supervisionar, de planejar. Né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Scrum e Kanban são o quê? Scrum e Kanban é gestão ou é liderança? Né? Tanto Scrum como Kanban são ferramentas de gestão. Beleza? Gestão. O Kanban faz gestão de fluxo de trabalho. Beleza? Otimiza, melhoria contínua, beleza? Tem uma gama de coisas ao redor. Mas é uma ferramenta para gestão de fluxo de trabalho. O Scrum também é uma ferramenta para gestão de projetos inovadores, projetos que envolvem incerteza, projetos que precisam de iteração e de relacionamento próximo com o cliente, mas ambos são ferramentas de gestão. Agora, eles só serão eficientes e eficazes se existirem atos de liderança, beleza? Atos de liderança, que estimulem as pessoas à ação, né? Que motivem as pessoas para a ação, que estimulem a colaboração, que estimulem o comprometimento, que estimulem a criatividade. Então, não são ferramentas de gestão, não é gestão que vai estimular criatividade. São atos de liderança. Não é gestão que vai estimular a melhoria contínua, apesar de melhoria contínua também ser uma ferramenta de gestão, mas são atos de liderança, comportamentos de liderança que irão estimular e irão fazer com que essas ferramentas, então, fluam melhor. Tá? É isso, Irismar. Ser líder talvez seja despertar sonhos, né? Despertar o interesse, né? Nas pessoas, desafiar as pessoas. Liderança tem muito disso também, tá? Então, essas questões é que nós vamos discutir muito durante essa formação, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês mais algumas coisas relacionadas ao nosso... deixa eu dar um F5 aqui. Muito bem. Opa. Legal. Vamos voltando aqui que passou. Olha só, gente. Então, o Michael Hellman, ele traz essa visão, né? De que, falando em liderança, ele diz, se queremos realmente realizar uma visão para uma agilidade organizacional profunda e sustentável, precisamos mudar nossas suposições e crenças fundamentais sobre a própria ideia de liderança. E é isso que nós vamos provocar, então, em todos vocês, durante dessa nossa formação de liderança. É trazer um novo olhar para a liderança, né? Esse novo olhar é que a liderança, ela é muito mais inspiração do que execução. Então, quando falamos liderança, nós falamos liderança é sobre inspiração e a gestão é sobre a execução. Né? Então, como eu inspiro as pessoas para a ação? É isso que nós vamos discutir muito, né? Durante toda esse nosso workshop aqui. Tá bom, gente? Nós temos que entender, muitas coisas nós vamos discutir também, sobre os novos modelos e paradigmas de gestão, o novo modelo de organização do trabalho, como é que eu organizo as equipes, os arranjos funcionais, auto-organizados, as equipes multifuncionais, os modelos de célula ou squad, né? Os novos designs organizacionais, o perfil de competências que nós precisamos estimular, o novo modelo de gestão de equipes, né? Que as equipes precisam ter efetivamente um propósito, elas precisam ter uma finalidade muito clara, elas precisam ter clareza de o que é performance, o que se espera delas, novas necessidades dos trabalhadores, então as pessoas buscam outras coisas além de um simples salário na organização, e um novo perfil, então, de trabalhadores, tá? Um novo perfil de trabalhadores, de múltiplas
gerações, etc. e tal. Como é que o líder se comporta, então, para viabilizar todo esse novo, tá? Toda a formação também, ela vai estar baseando, então, em cima da gestão ágil, tá? Então, da base da gestão ágil, da origem, do núcleo da gestão ágil, que é a filosofia, que é os valores, os princípios da agilidade, aliada com liderança situacional, tá? Então, a liderança situacional é de como, então, eu estimulo, eu dirijo equipes, como eu treino as equipes, como eu apoio as equipes, como eu delego para as equipes e quando eu faço isso, como eu, como líder, me comporto dentro dessas 4 formas de atuar diante da liderança das equipes. Nós vamos aprofundar muito nisso também, tá? E vamos trabalhar em cima da liderança nível 5, tá? Que é o que o Jim Collins traz na visão de que um líder de verdade, no nível 5, ele sabe liderar com humildade e com vontade, tá? Esse é o grande líder, tá? São 5 níveis que ele estabeleceu. Nós vamos tentar trazer, então, comportamentos que estimulem a trabalhar uma liderança de nível 5, tá? Nós vamos também estar trabalhando, então, nesse conceito de que o líder ágil é aquele que tem capacidade de aprender e adaptar-se rapidamente para cuidar do lado humano do ágil. Então, como é que o líder precisa se comportar, né? Quais são os comportamentos adequados de um líder diante de um ambiente ágil, de rápidas adaptações, de muita flexibilidade, né? Que é o desafio. O novo líder, até pós-pandemia, talvez, ele vai ter que ser mais humano do que nunca, né? Mais humano do que nunca. Então, de fato, nós alcançamos o momento dessa ruptura, onde precisamos de muita empatia, ou seja, empatia é como é que eu me coloco no lugar do outro, né? Eu tenho capacidade para isso, muita inteligência e agilidade emocional, né? E liderança situacional, com foco em resultados. Porque hoje não dá para liderar sem ter foco em resultado. Como é que eu estimulo isso, então, nas equipes, nas pessoas e assim por diante, tá? E nós vamos também abordar, gente, tá? Esse trabalho aqui do Jonathan Caswell, que é meu parceiro, né? Lá do Reino Unido, e ele, então, construiu essas 12 dimensões da liderança ágil. Eu tive o prazer, então, de traduzir todo esse material, e que são as 12 dimensões que nós vamos explorar aqui dentro da formação. A liderança servidora, uma cultura ágil, as competências e ferramentas e técnicas de liderança ágil, entender um pouquinho sobre a governança ágil, né? Gestão, a direção, visão, inspiração, como dar autonomia para as pessoas, como é que isso, o líder pode atuar nesse contexto, a estratégia de Barbell, né, para promover inovação sustentável, porque nem tudo se precisa inovar ou se deve inovar, a gente precisa inovar, mas com segurança, para manter a sustentação do negócio. Isso tem a ver com novas formas de agir. E nós temos novas formas de pensar, uma visão compartilhada, a paixão do líder por aquilo que ele faz, a paixão do líder pela liderança e por pessoas, né? Negação ao taylorismo e investir nas práticas da agilidade, geração de valor para o mercado, para os clientes, entender o mundo VUCA, o mundo do Cynefin, né? Focar muito na melhoria contínua, na evolução contínua e também na aprendizagem, né? Na organização que aprende, como eu estimulo tudo isso. Então, são as 12 dimensões que a gente traz aqui e que o Jonathan escreveu muito bem. Nós vamos buscar, então, formas de equilibrar isso e aí várias ferramentas que nós vamos estar explorando aqui durante o workshop, tá? Então, diante disso, gente, entendendo um pouquinho mais o que né, assim, de uma forma geral, o que seria uma liderança ágil, nós vamos para essa dinâmica rapidinho aqui novamente, tá? Agora em grupos de novo, grupos de, no máximo aí, gente, de 4 a 6 pessoas, tá? De 4 a 6 pessoas,
Vamos dividir agora novamente para que vocês pensem, então, quem seria o líder ágil? Quem é o líder ágil para vocês? Né? 3 características aí do líder ágil, tá? Analisando que o líder ágil precisa trabalhar com gestão e com liderança, focado em resultados, tá? Uma liderança servidora com foco em resultados. Tentem pensar, então, em 3 características desse líder ágil aí e tragam para nós aí no nosso chat, por favor, gente. Vamos lá, Wagner, 8 minutos? E aí, pessoal, voltando. Vamos lá. E aí, o que esse Agile Leader precisa ser? Olha só, saber ouvir, tolerância ao erro, inspirar, habilidade de perceber e agir com a equipe, inteligência emocional, empatia, facilitador, adaptável, né? Um líder ágil, mais do que nunca, tem que ser um agilista. Né? Antecipa situações perfeito, gente. Ele tem que estar olhando lá para o futuro e ajudando a equipe a se preparar para chegar naquela visão, né? Então, ele é um visionário, né? O líder ágil precisa ser um visionário, colaborativo, tem que criar um ambiente seguro, show, gente, né? Porque se não existe um ambiente seguro, então são coisas muito importantes, criar soluções fáceis ou apoiar, né, a equipe, co-criar com a equipe soluções, né? Então, esses comportamentos que a gente vai estar entendendo, tá? E dentro dessa nossa formação. Tá legal, gente? Então, olha só. Pode falar, Jorge. Ser autodidata, comunicação clara, objetiva. Eu já vou mostrar uma coisa bem legal aqui para vocês depois, para vocês entenderem aonde a gente vai chegar com isso, tá? Mas antes, gente, então assim, aproveitar o momento aqui para fazer um comunicado que nós temos aqui um desconto especial para esse workshop, tá? Para quem está participando das aulas ao vivo, tá? Nós temos um desconto especial, então, para vocês. A gente vai mandar esses links todos, né, depois também, mas quem quiser já aproveitar, pode acessar, então, e adquirir esse workshop de 750 por R$600. Tem um desconto aí de R$150, tá? Usando esse QR Code. E tá tudo incluso, gente. Os certificados, né? O EAD, a prova, tá tudo nesse pacote. É um valor super acessível, tá? Para quem quer, então, desenvolver competência de liderança. É um curso que não existe, com muito poucas opções de formação de líderes ágeis ainda, né? Então, é um curso pioneiro, é uma formação pioneira. E, gente, a gente já está com quase 70, 80 pessoas, eu acho, que já fizeram essa formação. Então, poxa, se você quer agregar valor, olha, e eu estava vendo até outro dia no Itaú, que o Itaú agora ele nem está contratando mais Scrum Master, óbvio, dentro do processo tem isso, mas ele está intitulando todos como líderes ágeis, né? Agile Leaders, né? Team Leader, tá? Então, eles estão com essa pegada também, tem muito a ver com toda a formação PLAC, muito a ver. Então, é uma tendência, tá? É uma tendência, isso a gente observou lá fora, quando eu tive também nos Estados Unidos, estive na Europa, eu trouxe essa visão para cá, que seria talvez uma tendência, e ela vai se realizar. Tenho certeza que ela vai estar se realizando em virtude dessas mudanças que já estão acontecendo aí nas organizações, tá? Gente, a gente oferece, então, para todos os workshops da Agile, além dos certificados do curso, tem vários materiais pré e pós-evento, e-books, artigos, apresentações, videoaulas, tá? Várias ferramentas de apoio, tudo isso está incluso dentro desses valores aí, então vale a pena a gente fazer o investimento, tá? Para se diferenciar também no mercado, tá bom? Muito bem. Uma coisa que nós vamos explorar muito, tá? Dentro da formação do Team Leadership é autoconhecimento. Então, vou trazer várias ferramentas, e um exemplo para vocês entenderem, tá? Lembra aquelas 12 dimensões da liderança ágil, mais os comportamentos, né? Então, a gente construiu aqui um self-assessment, ele é muito legal, uma ferramenta online que vocês vão responder algumas perguntas.
e o próprio sistema vai te dar um diagnóstico de como é que você está em relação a princípios de liderança ágil, a atuação de um líder ágil, a motivação de um líder ágil, o envolvimento de um líder ágil. Então, nós identificamos 20 características fundamentais de um líder ágil, tá? E cada uma delas você vai responder um questionário, e a partir desse diagnóstico, desse assessment, nós vamos identificar, você vai receber um mapa como esse aqui, ó, demonstrando em quais competências você precisa desenvolver, você precisa melhorar, né? De acordo com as respostas das situações que você vai ser submetido nesse assessment. E depois você vai poder, inclusive, você vai construir, então, o seu mapa aqui, ó, né? O seu mapa comportamental para entender, né? Aonde é que você tem gaps, o que você vai precisar desenvolver, e isso vai ajudar você, então, a construir o seu mapa de desenvolvimento, desculpa, o seu plano de autodesenvolvimento. Gente, a gente faz nessa formação um coaching group, uma mentoria, tá? E vai te dar a possibilidade de você depois se autodesenvolver, tá? Trabalhar com self-coach dentro do aspecto. Então, eu coloquei uma vasta experiência minha com todas essas questões, e vocês vão se surpreender com o que a gente oferece dentro desse workshop, tá? Bom, e aí nós vamos entender como é que o Agile Líder age, tá? Nós vamos trabalhar em cima dos comportamentos ágeis. Vocês vão entender o que são esses comportamentos, como é que um líder ágil alinha as equipes, comunica, fortalece, envolve, motiva, acompanha, recompensa e evolui as equipes, ajuda as equipes a evoluir, tá? São os 8 comportamentos ágeis que a liderança precisa se propor dentro da nossa proposta, do meu estilo de liderança, tá? E aí eu vou estar compartilhando isso com vocês, tá? E várias ferramentas de liderança, tá? Então, ferramentas de escuta ativa, ferramenta de feedback, resolução de conflitos, comunicação não violenta, coach, delegação, priorização, tudo isso, tá? Nós vamos estar explorando, então, dentro dessa formação, tá, gente? Deixando aqui novamente, gente, a gente está com essa oferta, com essa promoção, tá? Então, quem quiser participar, quem quiser conquistar esse diferencial aí no seu currículo, na sua carreira, vale o investimento, porque, gente, é muito barato esse workshop, realmente, pelo que ele entrega, tá? Pelo que ele entrega, tá beleza? Gente, o recado era esse que eu tinha hoje para vocês, tá? O contato tá aí, e eu vou abrir agora, então, para algumas perguntas, né? A gente vai estar respondendo aí as perguntas de vocês, feitas aí pelo chat, tá beleza? Legal, gente? Wagner, algum recado, alguma coisa? Podemos organizar as perguntas ali pelo chat, pelo QA ali, é isso? Isso. A Ana está falando aqui, ó. Pode colocar aqui no chat mesmo. Colocando que a Ana respondeu aqui no chat que no Itaú está acontecendo isso mesmo. É isso aí, gente, tá? Então, não é uma suposição, né? Realmente é uma realidade, e eu também estou muito feliz que tem várias profissionais que até fizeram PAC, né? E que hoje estão aí no Itaú. Isso é muito, muito positivo. Fala aí, Mayra! Pessoal, aqui, ó, tem o chat, né, na lateral, se vocês verem aí na minha tela que eu estou compartilhando. Aqui tem participantes, então quem quiser entrar para fazer uma pergunta, como eu estou falando agora com o Andy, é só levantar a mão que o Wagner coloca vocês aqui. Se não, se quiserem escrever pergunta, escrevam aqui no QA, e aí as pessoas podem ranquear, né, pode votar nas perguntas aí mais... provocantes. Provocativas. Isso aí. Então, gente, vamos aproveitar aí o momento de perguntas, questionamentos, também situações, né? Se vocês estão passando por alguma situação dentro da organização, com o time de vocês. Eu gostei aqui do que o Irismar escreveu, que é preciso fazer uma destruição construtiva, mas entendi o que ele quis dizer. Quer dizer, isso... a gente está numa fase que ela é difícil, quando eu chamo que a gente precisa resetar o nosso mindset, né? A gente precisa desaprender para aprender novamente. É, né? A Irismar. Irismar, desculpa, tá? É que é o nome unissex, mas tudo bem. Mas a gente precisa desaprender, né? Para aprender novamente. E esse é um desafio muito grande, né? A gente já tem todo um modelo, né, de pensamento, etc. e tal,
e desconstruir isso, às vezes, é delicado. Mas nós precisamos, de alguma forma, avançar, evoluir, tá? Oi, a Elaine está aqui? Quer falar, Elaine? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta não tão técnica, muito de visão. Tá? Na sua percepção, Andy, a pandemia, essa situação que nós nos encontramos atualmente, ela veio, entre aspas, forçar, antecipar um cenário, né, futuro, porque mais que nunca hoje nós nos vemos se é necessário trabalhar remotamente, a melhor ferramenta, os melhores framework, as melhores ações, elas vêm do ágil e da liderança ágil. Fale um pouco sobre isso. Vamos lá. Gente, olha só, eu estava até comentando com a Mayra aqui nos bastidores, né, que eu fui convidado, e você é um dos professores de uma formação de design organizacional, tá? Que é uma formação para business partner, DRH, né, o antigo business partner, está evoluindo para isso. E nós tivemos uma aula inaugural agora essa semana, uma formação bem densa, lá 140 horas, se não me engano, eu vou ser professor de uma disciplina dentro dela, e eu estava falando, e o pessoal, nessa aula inaugural, nós falamos justamente sobre isso. Eu não sou estudioso desse aspecto em si, mas o professor que estava lá, que então, responsável por essa área, eles identificaram lá, não sei que estudo, que base mas é a informação que eu estou vendendo, a informação dele, né, e é de credibilidade, que nós antecipamos no mínimo 10 anos de mudança por causa da pandemia, tá? Aquelas coisas que nós ia ficar empurrando, procrastinando, etc., dentro das organizações, a gente teve que acelerar isso, e no mínimo 10 anos a gente antecipou de várias mudanças aí, né? Empresas talvez até mais do que isso, tá? Qual que vai ser a repercussão disso? Eu não sei. Mas uma coisa que eu posso garantir para você, Elaine, a capacidade de adaptação e a agilidade de aprendizagem são duas características indispensáveis para qualquer pessoa, não só para líderes. Então, a gente também, como talvez atuando ali na equipe, um membro da equipe, a gente vai ter que estar muito aberto à mudança, porque nem mesmo a gente sabe como é que a gente vai precisar se comportar no retorno para o escritório, no retorno para as atividades normais, se vai voltar algo para o normal. Não existe mais um normal, né? Nós vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade, e eu realmente não sei qual é. O que eu estou procurando me fazer, eu como profissional, me preparar para isso, estar aberto para aceitar o novo, né? Então, trabalhando, né? E olha, gente, o reflexo do nosso trabalho aqui, a Mayra está aí também, o último workshop presencial que eu fiz esse ano, eu e a Mayra fizemos, né? Numa Ed Week em Porto Alegre, depois aí a gente não conversou mais pessoalmente, mas a gente está atuando, assim, esses últimos 90 dias, de uma forma remota, buscando se reinventar também, buscando nos reinventar, né? Então, a gente demonstra que, eu vou dizer uma coisa para você, se eu não tivesse conhecido agilidade, né, se a agilidade não estivesse na minha vida profissional hoje, certamente eu não conseguiria ter dado a resposta necessária para manter o meu trabalho funcionando, tá? Então, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos essa perspectiva, né? Até mesmo porque, por exemplo, o ágil hoje, e é uma realidade, ele não compõe só times e equipes de TI, projetos... Ele transcendeu, tá? Ele transcendeu, ele está muito além das equipes da TI. O filé mignon da agilidade é quando eu conseguir levar ela para as demais áreas da organização. Aí nós vamos estar realmente alcançando os grandes benefícios que a agilidade tem a oferecer. Pode falar, Mayra. Não, eu quero trazer em relação à pandemia, até o que a Elaine trouxe, mas ainda eu vejo que a gente, nas organizações, tem ainda uma visão muito mecanicista,
muito gestão 1.0, primeira revolução industrial, até porque as pessoas estão esgotadas. As pessoas estão trabalhando de casa e esgotadas. O que uma pessoa levava 1 hora para almoçar quando estava no escritório, hoje ela não leva 1 hora, ela faz o almoço, ela dá almoço e volta a trabalhar. Eu tive pessoas trazendo relatos assim, olha, tem gente me chamando na hora do almoço. Falei, gente, vamos começar a colocar na agenda horário de almoço. Então, assim, isso demonstra o quanto as organizações estão com esse pensamento de que todo mundo é máquina. Aí uma pessoa trouxe a falar, eu tenho 2 filhos, tenho um filho, né, com uma deficiência, e a minha chefe ainda... Então, assim, olha o quanto ainda as pessoas estão com medo de perder o trabalho, e aí se entregam para isso. Então, assim, toda a ideia do ágil, do Lean, primeira coisa, tem humanizar essa organização. É verdade. Eu posso até fazer mais uma pergunta, e mais Vai lá, até mesclando áreas? Talvez Mayra e Andy investir e promover, agora eu vou voltar um pouco para a TI, fazer uma nova divisão. Por exemplo, essa visão mecanicista, vamos colocar RPA e robozinhos, vamos pôr, sim, a inteligência artificial para talvez fazer e procurar promover isso, vai provocar desemprego? Depende. Se a pessoa ela se atualizar tecnologicamente e evoluir, na minha visão, ela não vai sofrer tanto impacto. Isso eu sempre falei assim, a gente tem que buscar meios de manter a nossa empregabilidade em alta, né? E a ênfase no humano, sim. Nós precisamos, de alguma forma, encontrar novas oportunidades, e isso está surgindo muito. Até contribuindo com isso, Elaine, até que você estava falando aqui, teve uma pergunta aqui, do Jorge. O Jorge Altair falou... eu vou como é que eu aplico isso, né? Por exemplo, dentro de uma equipe mais operacional, né? De uma engenharia, manutenção e tal. Então, o Jorge é mais ou menos assim, né? A gente vê que essa questão da liderança ágil, uma liderança mais servidora, em alguns ambientes, talvez ela não será muito adequada, tá? Pois por quê? Porque para você atuar com esse tipo de liderança, com esse modelo de liderança, você tem a necessidade de ter uma equipe de pessoas, mas isso, que tem um certo nível de consciência diferenciado com o trabalho, diante do trabalho. Então, essa liderança ágil, essa liderança servidora, ela justamente está mais voltada para o trabalho do conhecimento, para o trabalho da inovação, né? Por quê? Porque eu mexo muito com a questão da criatividade, né? Eu não trabalho muito com o aspecto da força, né? Com a força de trabalho, né? E isso gera... existe uma diferença bastante grande entre esses dois mundos ainda, e não vai ser uma coisa que vai se resolver de uma forma tão fácil. Mas, né, isso não tira a obrigação do líder de cuidar do aspecto humano, tá? De cuidar do aspecto humano, de ajudar as pessoas a desenvolver, a aumentar os seus níveis de consciência em termos de ter um propósito para o seu trabalho, de ter um propósito para a sua vida, de se realizar por meio do trabalho e não olhar para o trabalho como um peso, como um fardo, né? O trabalho precisa ter um significado e um propósito, tá? E isso é o desafio do líder, independente do tipo de equipe que ele vai estar gerindo ou do tipo de atividade, né, que ele vai estar realizando, tá ok? Bom, temos aqui perguntas. Havia muito resistência em algumas empresas, isso veio certamente, gente, Wilson, o que aconteceu é que as resistências
ela ouve. O detalhe é que nós vamos entender assim, ó, será que essa alta produtividade, ela tem a ver com o nosso isolamento? Essa é uma pergunta que nós temos que ter, né? Quer dizer, pô, a alta produtividade talvez tenha a ver com isolamento, porque eu estou preso dentro da minha casa e eu não tenho o que fazer de melhor, talvez, do que trabalhar, né? E aí, teoricamente, muita gente está sobrecarregada, a gente está ficando workaholic, né? Muitas pessoas que nem sabiam que era isso hoje se transformaram em workaholics em virtude dessa questão, tá? Mas é isso que nós vamos ter que entender, porque nós estamos num home office diferente, não é um home office normal, né? Se fosse um home office normal, nós teríamos nossos horários, os nossos filhos poderiam estar na escola, nós teríamos talvez a assistente do lar, né? Ou o assistente do lar aqui apoiando a gente com vários aspectos, né? Nós teríamos mais liberdade para poder sair, para um lazer, para ir numa academia, para isso, para aquilo. Então, nós iríamos nos ocupar, né, com outras atividades, tá? Então, agora é isso. O líder vai precisar se adaptar muito e ter capacidade de ajudar as pessoas a suportar emocionalmente as pessoas, né, para essas transições que vão ocorrer durante esse período todo. Legal, gente? Tá bom? Que mais, gente? É isso, Mayra, tem mais alguma contribuição, Mayra? No QA... Tem mais uma pergunta. Sim, no QA, vamos lá. Isso. Eu estava respondendo essas questões aqui, seria um sonho levar agilidade para as demais áreas, pois assim, bom, é o que a gente está buscando, né? Então, o Business Agility vem com essa proposta. Eu acho que as lideranças, nós estamos chegando no momento, até eu fiz uma palestra no final de semana passado, num evento que teve aí com vários agilistas, né, no Road Agile Summit, que reuniu os agilistas aí de 7 países e tal, e justamente eu falei sobre a liderança, sobre a agilidade estratégica, né? E quando a agilidade começa a sair da esfera da TI, da gestão de projetos, e ela alcança áreas de negócio com planejamento estratégico, planejamento de marketing, planejamento de vendas, né? Ela começa, então, a ganhar um outro status dentro da organização. Deixa de ser também uma coisa só da TI e passa a ser uma agilidade para o negócio, tá? Então, isso, gente, a gente está caminhando para isso, tá? A gente está caminhando para isso, tá bom? E o maior desafio do líder ágil é se adaptar às mudanças nesse momento de trabalho remoto. Sim, como vai ser o trabalho depois dessa pandemia, né? Então, já se pôs à prova a capacidade da liderança em sair do nosso modelo tradicional para esse novo modelo remoto, e vai ser um novo desafio de adaptação quando a gente encerrar esse ciclo de trabalho isolado, eu não digo que é um trabalho home office, é um trabalho de isolamento, né, para o trabalho home office tradicional ou os outros modelos aí híbridos, né, que algumas empresas já estão se propondo a fazer. Tá legal, gente? Mais coisa no chat? Bom, muito bem, gente. Eu acho que é isso. Gente. Tá precisando de mais alguma coisa, a gente está à disposição. A gente tem as redes, tem o grupo lá no Telegram. É isso, Mayra? Tem. Andy, eu não sei se essa você respondeu. O maior desafio de um líder é se adaptar às mudanças nesse momento. Sim, eu estava falando sobre isso agora, que já foi um desafio, né, se adaptar ao modelo tradicional para esse momento de agora, de trabalho isolado, né? E vai ser um novo desafio bastante grande, impactante, inclusive, até a transformar isso no novo normal, dentro do modelo mais normal, menos, né? E aí tem mais coisa aqui, ó. Quais as melhores formas em se delegar no modelo de trabalho remoto? E tem depois mais uma outra aqui, ó. Considerando que alguns segmentos têm no aspecto etário, um grande ofensor, como enquadrar os recursos de mão de obra sexagenários. E aí aqui a gente fecha aí. Vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro, as formas de delegar o modelo de trabalho remoto. Gente, precisa ter organização do trabalho, né? Precisa ter clareza. Por isso que a gestão, por exemplo, dentro de
a gestão visual que nós tínhamos lá, os quadros de trabalho, né? Eles são importantes, ainda continuam sendo importantes, né? E a delegação, ela precisa ser, você precisa conhecer. Olha só a importância agora de você conhecer a tua equipe, né? Quem não conhecia a equipe se ferrou, porque eu vou dar o quê para quem fazer, né? Então, você precisa, de uma forma muito prática e dinâmica, envolver, conhecer mais a sua equipe, entender as capacidades e as competências de cada um. Você precisa ter clareza das demandas para entender que tipo de competência elas são necessárias e é mais do que nunca discutir isso com a equipe. A equipe vai se auto-organizar e automaticamente vai assumir a delegação do trabalho remoto, tá? Mais do que nunca a decisão, olha, aquela decisão de quem faz o quê, deixa de ser do líder, nunca deveria nem ser do líder, definir quem faz o quê, né? O líder tem que ter a capacidade hoje de apresentar a demanda, o que ele deseja, o resultado esperado, e aí junto com a equipe definir como isso vai ser feito. O como não cabe ao líder decidir, o como cabe à equipe. Ela se conhece, ela sabe até onde cada um pode ir, quais são as competências individuais, e é essa forma que deveriam e estão atuando hoje, tá? Mesmo que contrariados, mas é assim que está fluindo na maior parte dos locais. E o aspecto, né, o ofensor, os gestores sêniores, eles vão ter resistência por muito tempo ainda, tá? Cabe a nós, então, ter a habilidade de demonstrar que esses novos métodos é os que vão vão sustentar os negócios daqui para frente. Funcionou até hoje, né? Mas a partir de agora talvez não funcione mais. Então, os gestores sêniores, eles vão ter que se reinventar também. É resetar o mindset, tá? E esse é um desafio enorme que se tem pela frente, eu concordo, e acho bem complexo isso, tá? Talvez a grande barreira, né? Mas existe uma forma de fazer isso. É entregar resultado através da agilidade. É entregar mais com o mesmo, é entregar com mais qualidade, é entregar com mais eficiência e com mais eficácia. É isso que a agilidade nos permite fazer. Tá? Não vai adiantar convencer. Esses gestores sêniores, você não convence ele com uma nova metodologia. Você convence ele entregando resultados melhores. Tá? É assim que você vai ter que trabalhar. Uhul! Show! Gente, muito obrigado. Obrigado, Andy, pela parceria, por estar aqui com a gente. Amanhã, Management 3.0, e fechamos aí nosso pré-Agile Week. Então, convidamos vocês para amanhã estar aqui com a gente. E sextou! Uhul! Vamos lá! Legal, gente. Um abraço. Até a próxima. Tudo de bom aí. Valeu, Marca. Obrigado.